Olá a todos! Hoje mostrarei uma teoria formal para a lógica proposicional. Bom, antes de irmos diretamente ao sistema, é bom a gente relembrar alguns conceitos importantes. A lógica proposicional clássica é uma parte da lógica que trata do estudo de proposições, que são basicamente sentenças declarativas, as quais podemos dizer se são verdadeiras ou falsas, e também das conexões entre essas proposições. Essas conexões são realizadas através dos conectivos lógicos. Então a gente tem o conectivo de negação, conectivo de conjunção, o de disjunção, o condicional e também a bicondicional. A parte semântica da teoria é dada geralmente pela atribuição de valores verdade, pode ser verdadeiro ou falso, às sequências de símbolos em que ocorrem os conectivos lógicos. Então a gente pode definir o valor verdade das proposições compostas, a proposição em que ocorre um conectivo, algum conectivo, sabendo as tabelas verdade dos conectivos. Então, se uma proposição P é verdadeira, a negação de P é falsa. E se essa proposição é falsa, a sua negação é verdadeira. E para os demais conectivos, se eu tenho uma proposição da forma P e Q, ela será verdadeira somente quando tanto P quanto Q forem verdadeiras. A proposição P ou Q somente será falsa se as duas proposições forem falsas. No caso da proposição P implica Q, ou se P, então Q, ela apenas é falsa quando a proposição P, que é chamada de antecedente da condicional, for verdadeira, e a proposição Q, que é chamada de consequente, for falsa. Em todos os outros casos, ela é verdadeira. Por último, a proposição P ser somente C, Q. Então, essa proposição ela é verdadeira sempre quando os valores verdade de P e Q coincidem. Então, para cada atribuição de valores, as letras proposicionais que aparecem em uma dada proposição composta, por meio das tabelas verdade dos conectivos, a gente pode encontrar o valor verdade da proposição. Ou seja, cada proposição composta ou atômica define uma função verdade, que pode ser representada graficamente por meio de uma tabela. Então, por exemplo, vamos analisar essa proposição. Não P ou Q implica R. Então, primeiro a gente monta a tabela e faz as possíveis combinações de valores que eu posso atribuir para as letras proposicionais P, Q e R. Agora eu calculo a negação de P, que é simplesmente inverter o valor verdade de P. Em seguida, a gente calcula não P ou Q, usando a tabela verdade da disjunção. E, finalmente, a gente calcula não P ou Q implica R, usando a tabela verdade da condicional. Então, essa última coluna que a gente obtém é o valor verdade que a proposição não P ou Q implica R assume mediante uma dada atribuição de valores às suas letras proposicionais, ou variáveis proposicionais, P, Q e R. Bom, quando uma proposição assume o valor V para qualquer atribuição de valores às suas variáveis proposicionais, dizemos que essa proposição é uma tautologia. E quando ela assume sempre o valor F, dizemos que ela é uma contradição. Então, por exemplo, a proposição P ou não P é uma tautologia. Independente do valor verdade que eu atribua à variável P, essa fórmula será sempre verdadeira.
ao passo que a proposição P e não P é uma contradição. Então, independente do valor que eu atribua à variável P, ela sempre será falsa. Bom, então vamos agora finalmente introduzir uma teoria formal, L, para a lógica proposicional. Então, os símbolos de L são os seguintes. A gente tem os conectivos primitivos, que serão os símbolos de negação e os símbolos de implicação. A gente tem também letras sentenciais e símbolos auxiliares, né, que são símbolos de parênteses. Bom, agora a gente precisa especificar quais expressões são fórmulas bem formadas, né, que eu chamarei simplesmente de fórmulas. Então, primeiro, todas as letras sentenciais são fórmulas. E se B e C são fórmulas, então a negação de B e B implica C também são fórmulas. Então, observe que essas letras B e C são metavariáveis, né? Ou seja, não são símbolos especificados lá no meu alfabeto, né? Mas são símbolos que representam fórmulas do próprio sistema. Então, por isso elas são chamadas de metavariáveis. Então, até aqui já especificamos a linguagem formal. Então, resta agora que a gente defina o aparato dedutivo, que são os axiomas e regras de inferência. Então, muito bem. Se B, C e D são fórmulas da minha teoria L, então as seguintes fórmulas são axiomas. B implica C implica B. A segunda também é uma condicional. O antecedente é B implica C implica D. E o consequente é B implica C implica B implica D. E o último axioma, também uma condicional. O antecedente é não C implica não B. E o consequente é não C implica B implica C. Então, observe que, na verdade, a gente tem esquemas de axiomas, ou seja, qualquer fórmula que eu coloque ali no lugar de B, C e D que obedece essa estrutura dada por esses axiomas, também serão axiomas. E por último, a única regra de inferência do sistema será a regra modus ponens, que diz o seguinte: a fórmula C é consequência direta das fórmulas B e B implica C. Muito bem, aqui vale fazer 3 observações. Primeiro, você pode estar se perguntando, né, onde foi parar os outros conectivos, já que só estamos lidando com a negação e a condicional. O que acontece é que não precisamos incluir os outros conectivos como conectivos primitivos, porque a gente pode introduzi-los na teoria por meio de definições. Então, dessa maneira, a gente fica com uma teoria formal mais enxuta, né, digamos assim. Então, veja, a gente pode definir os outros conectivos da seguinte maneira. B e C, por definição, é a negação de B implica não C. A disjunção pode ser definida como a fórmula não B implica C. E, finalmente, a bicondicional pode ser definida por meio da fórmula B implica C e C implica B. Uma outra observação é que nossa teoria formal é axiomática. Então, dada uma fórmula da teoria, a gente pode checar se ela é um axioma ou não. E a última observação é sobre o propósito do nosso sistema, né, da nossa teoria. Então, qual a finalidade do nosso sistema? Essa teoria foi criada com a intenção de que possamos obter como teoremas exatamente o conjunto de tautologias da lógica proposicional.
Então, de fato, se fôssemos investigar mais a fundo essa teoria, que não é, por enquanto, o objetivo principal dessa série, a gente descobriria que ele cumpre essa intenção com a qual foi projetado. Nesse ponto, estaríamos entrando no estudo metamatemático da teoria, que é o estudo da própria teoria enquanto um objeto matemático. Então, o estudo metamatemático do nosso sistema L, da nossa teoria L, para a lógica proposicional, nos permite afirmar que o sistema L é correto. Então, isso significa que L demonstra somente sentenças verdadeiras, né, ou tautologias. Então, se uma fórmula é um teorema da teoria L, então ela é uma tautologia. Um outro resultado diz que o sistema L é completo. Isso significa que toda tautologia possui demonstração em L, né, que é a recíproca da afirmação anterior. Portanto, todo teorema é tautologia e toda tautologia é um teorema do sistema L. Dessa maneira, os conceitos de teorema, que é um conceito sintático, e de tautologia, que é um conceito semântico, coincidem, né? Pelo menos, é claro, em relação à nossa teoria L. Pois, conforme Gödel demonstrou no ano de 1931, teorias formais que atendem a certos pré-requisitos podem ser incompletas. Isso significa que existem sentenças verdadeiras dessa teoria, em particular, que não possuem prova nesse mesmo sistema. E como resultado direto da corretude e da completude da nossa teoria para a lógica proposicional é a decidibilidade dessa teoria. Uma teoria formal é decidível se existe um procedimento efetivo que consiga decidir se uma dada fórmula dessa teoria possui ou não prova no escopo, é claro, dessa mesma teoria. No caso do nosso sistema, como as noções de prova e tautologia coincidem, para a gente saber se uma dada fórmula possui prova ou não, basta que a gente faça a sua tabela verdade, né? E isso pode ser feito de forma algorítmica, e checar se essa fórmula é uma tautologia. Se ela for uma tautologia, então ela possui prova no sistema. Bom, então por enquanto é isso. Eu convido você também, se tiver interesse, a dar uma olhada, e se não conhecer também, a dar uma olhada na nossa série, lá no nosso canal do YouTube, sobre lógica proposicional. Nessa série eu faço as demonstrações dessas propriedades metamatemáticas com um pouco mais de cuidado. Então, até o próximo episódio.